Você já pensou na força dessa frase de Paulo? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por que um homem tão cheio do Espírito, tão usado por Deus, faria tamanha declaração? Paulo não está falando sobre autoflagelo. Ele não está promovendo o sofrimento pelo sofrimento. O que ele está revelando é uma das maiores chaves da vida cristã: o domínio próprio como fruto do Espírito e ferramenta de fidelidade. Hoje, eu quero te conduzir a uma reflexão profunda sobre o que significa esmurrar o corpo à luz da Palavra de Deus e por que isso é tão urgente para todo obreiro, servo ou discípulo verdadeiro de Jesus. Paulo não era um asceta. Ele não desprezava o corpo. Muito pelo contrário. Em 1 Coríntios 6:19 ele diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O corpo é criação de Deus, mas ele precisa ser governado. E Paulo entendia o corpo, quando não está sujeito ao Espírito, se torna uma porta aberta para a carne e para o pecado, para a negligência e para o esfriamento espiritual. Por isso ele diz: esmurro, uma linguagem forte, intencional, rigorosa, sem meias medidas. E por que essa atitude? Ele mesmo explica: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo não queria correr em vão, não queria se iludir, com ministério sem vida, com aparência sem essência, com pregação sem transformação. Paulo compara a vida cristã com uma corrida. Nos Jogos Olímpicos da época, o atleta se submetia a treinos intensos, a uma dieta específica, a privação de prazeres, tudo por uma coroa de louros que murchava em dias. E Paulo pergunta: se eles fazem tudo isso por algo corruptível, quanto mais nós que corremos por uma coroa incorruptível? Todo atleta em tudo se domina, ele disse. E eu te pergunto: você já se dominou hoje? Já disse não à sua vontade para dizer sim à vontade de Deus? Muitos querem pregar, liderar, ser usados por Deus, mas vivem totalmente dominados pelos impulsos do corpo: sono, fome, vaidade, preguiça, prazer, ansiedade. E Paulo nos lembra: quem não domina o corpo será desqualificado na corrida. Lembre-se da cena do jardim do Getsemane. Jesus, em angústia mortal, pede aos discípulos: vigiai comigo. Mas se eu voltar, ele os encontra dormindo. E diz a Pedro: Simão, tu dormes, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Eles estavam cansados. Era noite. A carne pedia descanso. Mas ali não era hora de dormir. Era hora de vigiar com o Senhor. Quantas vezes Deus te chama à oração? E eu culpo-te. Quantas vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Não romantize o chamado. Não pense que servir a Deus é só falar bonito, postar versículo e ir ao culto. É guerra, é disciplina, é cruz. Paulo não viveu uma vida tranquila. Ele escreveu: em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele sabia o que era sacrificar refeições, conforto e segurança para servir a Cristo. Hoje, se ficamos sem almoço, se perdemos uma noite de sono, já dizemos que não conseguimos orar. Estamos muito mimados, precisamos acordar. Precisamos retomar a seriedade do Evangelho. Esmurrar o corpo é dizer: você vai obedecer, porque há algo maior em jogo. É como um soldado em batalha. Ele pode estar cansado, machucado, com sono, mas se abaixar a guarda, morre. Na obra do Deus também há momentos assim, momentos em que o corpo chora por descanso, mas o espírito te impulsiona a continuar, a jejuar, a orar, a consolar alguém, a ministrar mesmo cansado. E treinou o corpo na rotina, não suportará nas horas extraordinárias. Por isso Paulo diz: esmurro o corpo e o reduzo à servidão. Ou o corpo te serve, ou ele te atrapalha. E não estou falando só de comida. Estou falando também de vaidade, luxúria, vício em celular, busca por aprovação, comparação, distração, preguiça. Quantos ministérios estão travados porque a pessoa não consegue abrir mão de uma hora por dia para buscar a Deus? Quantas pessoas oram por avivamento, mas não conseguem jejuar? Quantas querem autoridade espiritual, mas não conseguem ficar uma semana longe das redes sociais, se percebe? Não é o diabo que te impede. É seu próprio corpo, sua carne mimada, seus hábitos desgovernados. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Passava noites em oração, caminhava quilômetros, ministrava a multidões. Ele sabia dizer não ao corpo para dizer sim ao Pai. Mesmo na cruz, em dor extrema, ele ainda intercedia: Pai, perdoa-lhes. Se o nosso Senhor fez isso, quem somos nós para viver sem disciplina? A Bíblia diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E esse mesmo Espírito vivificará também os nossos corpos mortais. Sim, o Espírito Santo nos capacita, mas não sem a nossa cooperação, não sem disciplina, não sem decisão.
O corpo precisa estar pronto para servir menos na força da carne, não, na força da vida ressurreta, na força do Espírito. Então eu te pergunto, o seu corpo te obedece ou te governar? Você é capaz de perder uma refeição por causa do Senhor? Você consegue acordar mais cedo para buscar a Deus? Ou é sempre vencido pelo travesseiro? Você consegue dizer não a um desejo sexual ilícito porque ama mais a santidade? Você consegue abrir mão de conforto quando o reino exige sacrifício? Você pode cuidar bem do corpo, deve. Mas nunca permita que ele dite as regras. Opa, tem um chamado, uma carreira, uma massa. E não se chega ao fim dessa carreira sem disciplina, sem renúncia, sem vigilância. Correi de tal maneira que o alcanceis, assim corro, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. E se Paulo, o grande apóstolo, temia ser desqualificado, quem somos nós para viver relaxadamente? Hoje o Senhor está te chamando a retomar o controle, a quebrar hábitos, a colocar limites, a orar quando não dá vontade, a jejuar mesmo com fome, a correr, com os olhos fixos na coroa incorruptível. Esmurre o corpo. Reduza-o à servidão, porque ele não é seu senhor. Você foi comprado por Amalto Preco. Não viva como escravo da carne, viva como servo de Cristo. Se essa palavra te despertou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre renúncia, santidade e serviço real. Até o próximo vídeo. Graça e paz.